A paz do Senhor Jesus. Eu tenho revelações lindas, marcantes, profundas para entregar ao seu coração. Fica comigo até o final do vídeo e veja o que Deus vai falar contigo agora através dessas revelações que vão abençoar a sua vida amorosa, que vai abençoar a sua vida financeira. Duas coisas vão acontecer em sua vida que vai mudar toda a sua história. Duas coisas vão acontecer na sua vida amorosa que vai mudar toda a sua vida, todo o seu momento e toda essa fase complexa e difícil que você tem enfrentado. Também duas coisas vão acontecer no coração de alguém que fará ele procurar você. Ninguém vai acreditar no que vai acontecer em você e através de você nesses próximos dias. Pessoas vão querer se aproximar, pessoas vão querer estar perto de você por causa dessa nova fase que você vai viver. Ele vai te fazer um pedido que vai surpreender o seu coração. Alguém vai lhe fazer uma proposta que vai mexer com o seu coração. Alguém vai revelar um segredo que fará você repensar sobre alguns procedimentos que você tem adotado. Escute o que eu vou te falar aqui agora. Se você teve um sonho, se você tem um sonho ou teve, que não teve uma explicação, ele pode ser um sonho espiritual. Então eu lhe convido a se inscrever aqui no canal, que é de Deus para sua vida. Clica nesse botão vermelho, inscreva-se. Clica no sino e ative todas as notificações. E faz assim. Faz assim. Depois que você se inscrever, você vai clicar nos 3 pontinhos. Vai deixar o like. E vai compartilhar essa live com 7 contatos. Compartilhe também nos stories do seu WhatsApp e nos stories do seu Facebook. Escolha alguns grupos e compartilhe essa live. Conte o seu sonho aqui, colocando o seu nome, a sua idade e o seu sonho, que se for dada a interpretação eu vou falar o teu nome ao vivo, aqui. Olhe para o seu pastor. Você pode ser espírita, católica, evangélica. Isso não importa. O que importa é que você esteja aqui. É um canal espiritual. Ouça a voz do Espírito ao seu coração. Duas coisas vão acontecer e isso abençoará você. Duas. E a última coisa, a última revelação que eu vou entregar aqui vai fazer um coração chorar de alegria e não de tristeza. Aquele tempo difícil, não se preocupe, não vai voltar. Aquela história triste, não se preocupe, não irá se repetir. Deus vai lhe proporcionar momentos diferentes, se suas escolhas forem diferentes. Deus vai lhe proporcionar grandes fases e novas etapas se você seguir no caminho único da verdade. Deus vai abençoar a sua vida agora, porque Ele fala para mim assim: por que se aquieta, ó minha alma? A sua alma foi Ele que te deu, o seu espírito foi Ele que te deu. Por que tem andais inquieta, abatida e atribulada? Se o Deus que deu a promessa é o Deus que faz a promessa se cumprir. Por que você tem andado tão aflita, tão atribulada, se o Deus que deu a promessa é o Deus que fará a promessa se cumprir? Você precisa descansar, porque o Senhor irá te abençoar. Você é preciosa, você tem sido observada pelos céus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e contemplando também os maus. Sei da tua bondade e sei dos maldosos que tentam, de alguma forma, te lesar. Sei muito bem o que você enfrenta dentro dessa casa e sei muito bem a tua dor por causa dessa pessoa aí nesse lugar. Oh, pode ir descansando,
porque essa causa é minha, diz o Senhor. Pelejarei por ti nessa batalha que você não tem conseguido alcançar êxito. Guerrearei por você contra os inimigos que têm te cercado, que têm te rodeado. Entrarei com provisão nessa causa. Entrarei com grande poder nessa batalha. Oh, alabaçou que nevala sai. Escuta o que eu vou te falar aqui. Porque o que eu tenho para revelar para você vai abençoar mais ainda você do que você pensa. Existia um homem que estava cercado por tudo que era problemas. E eu falo dessa forma porque eu vejo você cercado de problemas, sem aparentes soluções. Eu vejo você cercado por problemas, olha aí, Solene, sem aparentes soluções. Eu vejo grande batalha espiritual cercando você, sem você ver possíveis soluções para essa causa complexa que você tem enfrentado. E Deus fala para você assim: foque nos seus problemas, porque você verá novos resultados. Não queira viver nem trazer para você problema dos outros, porque você já tem muito. Você lembra quando Davi se apresentou a um rei? E o rei, quando viu ele se passando por doido, ele fala: por que me traz mais um problema, mais um doido? Já não me basta os do meu reino? Ei, não absorva essa carga que não é tua. Não absorva esse problema que não é teu. Porque você só vai piorar a sua vida, a sua fase e esse momento. Viva os teus problemas e resolva eles, porque eles trazem consigo resultados produtivos e lindas vitórias. Problemas foram feitos para nos fazer crescer. Alguém pode confirmar a revelação e eu continuo te dizendo. Os problemas despertam em você, os gigantes despertam em você uma força que você nem mesmo conhecia. Os problemas são capazes de despertar em você um potencial que você nem mesmo sabia que existia. Oh! Pega aí! Um homem muito perseguido que vivia fugindo de canto em canto. Quando vê o cerco apertando, ele tem uma decisão: ou me render ou continuar lutando. Não se renda. Você nasceu para lutar até o final. E se ainda tem luta, porque não é o final. Você nasceu para lutar até o fim. E se não tem luta, é porque ainda está longe do fim. E se você ouve Deus falando contigo agora, não endureça o teu coração. Quebranta o seu coração na presença do Altíssimo, porque Ele continuará falando contigo. Olha, quando Saul matou 85 sacerdotes por mera inveja de Davi, escuta o que eu vou te falar. Quando esse homem matou 85 pastores, sacerdotes, por causa de um grande guerreiro, por inveja, apareceu em seguida um problema para esse príncipe, que se tornaria um grande rei. Davi fica sabendo que os filisteus voltam a atacar a cidade de Keila. E ali ele tem duas opções: ou vou à guerra ou me omito. Ou vou lá tentar resolver, ou vou lá, ou continuo aqui escondido. Preste atenção, foque nos olhos do seu pastor, foque em mim, na minha voz, e não nos comentários. Vai glorificando, mas ouça o que eu vou te falar. Você está focado nos seus sonhos ou nos sonhos de outras pessoas? Porque se você olha outras pessoas vencendo e foca nelas, você desfocou do seu alvo. E isso faz você sonhar o sonho de outros, deixando os seus de lado. Escuta o seu pastor aqui agora.
Davi soube que os filisteus atacaram a cidade de Keila e roubaram trigo e roubaram a esperança daquele lugar. Porque o trigo que havia sido colhido há pouco tempo tinha sido roubado. O que é o filisteu na vida do cristão? É aquela pessoa que vê você vencer e logo em seguida te ataca para obter o fruto das suas mãos, das tuas sementes, do teu esforço. Filisteu era a raça ruim, era a pior raça que existia naquele tempo antigo. Davi está focado no ministério dele e por isso está em ascensão. Davi está focado nas batalhas dele e por isso está crescendo. Alguém pergunta, pastor, o que você acha daquele pastor, daquele bispo, daquele padre, daquele não sei o quê? Eu não acho nada. Eu estou focado na minha missão. Eu estou focado nos meus propósitos. E por isso, eu não vou me perder nessa batalha. Porque minha opinião não vai mudar a vida das pessoas. Agora, a palavra de Deus vindo por intermédio do pastor, do sacerdote, com unção tem peso, dá força ao que é falado, poderá mudar a vida de alguém para melhor. Se a pessoa tiver quebrantamento no coração e humildade para reconhecer o erro e mudar o rumo e passar a fazer o que Deus fala. Foca nos teus sonhos, nos teus propósitos, foca na tua missão. Não foque nos acertos dos outros, nem nos erros das pessoas. Foque na tua missão. Qual é a tua missão? Não sei, pastor, já deveria saber. A verdade é que você já deveria saber. Porque quem não sabe para onde está indo, jamais chegará a algum lugar. Você tem que focar nos teus objetivos. Teu objetivo é o quê? É ser uma médica? É ser uma psicóloga? É ser um analista de sistemas, um tecnólogo? É ser um advogado? Hã? Foca nisso. Porque se tu não chega no alvo, pode chegar bem perto dele. E chegando bem perto já é um bom resultado. Mas como você não fica no meio do caminho, você vai trabalhar e lutar até você conquistar. Pastor, mas minha idade é um impedimento, mas minha roupa é outro impedimento. Para de arrumar desculpas e se apoiar numa muleta. Muleta não foi feita para cristão determinado a vencer. O título de mais, lembra? O título de mais que vencedor é para quem não se apoia em desculpas. Chega de apoiar em desculpas. Chega de inventar desculpas. Ou você é a solução, ou você é mais um que inventa ou que cria desculpas. Vou pegar aí dentro da ferida, vou tocar na ferida. Ele está falando contigo, tá? Ele está falando com você, serva. E você sabe muito bem. Esse é um canal espiritual, um canal de revelação. E eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, porque eu tenho certeza que você se inscrevendo aqui, minhas orações vão te alcançar. É gratuito, é nesse botão vermelho aqui. Pode se inscrever aqui. Se inscreveu agora uma serva que está muito atribulada por causa dos revés da vida, das pancadas que você levou, inclusive de gente da família, do grupo. Filha, essas coisas que aconteceram recentemente, não me refiro a coisas passadas, estou me referindo ao recente. Tem um propósito de Deus. Deus quer exaltar você aí dentro da sua casa. Mas para isso acontecer, precisa trabalhar primeiro aqui dentro, tá? Você não veio aqui à toa. É um canal de revelação, profecia e visão. Palavra. Se inscreva aqui que seu nome aparece aqui para mim nos inscritos. E eu vou estar orando. Na próxima oração da madrugada, vou apresentar todos os inscritos novos do canal. Aleluia. Oh! Davi escuta que Keila está em perigo. Keila não é uma mulher, Keila é uma cidade. A cidade de Keila, Q-U-E-I-L-A, Keila, escreva aqui, Keila. Tem alguma irmã chamada Keila aqui? Era o nome de uma cidade. A cidade chamada Keila está sendo invadida pelos filisteus. Só que Saul está focado na vida de Davi, não está focado no ministério dele, não está focado na missão dele, não está focado no propósito da vida dele. Porque a vida de outro passou a ser o foco da vida dele. Quando você foca na vida do outro, você deixa de viver a sua vida, entendeu agora? Keila é com Q, não é com K não. É Q-U.
e L. Cidade de Keila. É por isso que aquele homem começa a perder. Porque está focado na vida de um grande guerreiro. Irmã, Solene, minha filha, Deus abençoe. Irmã, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem foca na vida do outro, deixa de viver a vida que tem. Quem foca nos sonhos dos outros, deixa de realizar seus próprios sonhos. Quem foca na missão do outro, nunca realizará a missão para a qual recebeu e deveria exercer, mas não vai exercê-la, porque focou no alvo errado. Filha, se tu focar no alvo errado de novo, você poderá se arrebentar novamente. Você não pediu para ele falar, ele está falando. Se você focar no coração errado, você vai chorar de novo. Se você focar na pessoa errada, insistir no erro, você poderá sofrer mais do que um dia você já sofreu. A verdade é essa. Pastor, mas eu tenho dificuldade em entender quem são as pessoas boas e ruins. Não tem dificuldade em entender. É você que não aprendeu a lidar ainda com certas pessoas que aparecem. Para de acreditar no que você ouve, sem conhecer primeiro as pessoas que chegam na sua vida. Tem pessoas que são bênçãos, tem outras que são provações. Tem pessoas que chegam para construir, outras chegam para destruir. Não acredita em tudo que você ouve da boca daquela pessoa, não, tá? Não acredita em tudo que você ouve da boca de alguém que chegou na sua vida recentemente. Você tem o hábito de acreditar, mas você precisa ter sempre um pezinho atrás, porque alguém que chegou recentemente talvez não esteja tão bem intencionado quanto você pensa assim. Tem pessoas que chegam só para usar, se aproveitar. Até quando enjoar e depois descarta. Será que você ainda não aprendeu isso? Será que não é hora de você parar com isso? Hein? Olha para o seu pastor aqui. Preste atenção. Você tem que ser um pouquinho mais prudente, como a serpente. Que isso, pastor? É bíblico. Seja prudente como a serpente. Até o inimigo é prudente, filho. Até os seus inimigos são prudentes. Então não seja afoita. Davi era afoito? Não. Mas ele foi para a guerra. Não. Problema na terra de Keila. Os filisteus atacando a recém-colheita dos trigos de Keila. Mas Davi não vai para a guerra. Ele se dispõe aí. Mas antes de ir, o que ele faz? Consulta a Deus. Está no texto. Olha o que está escrito em 1 Samuel 21. Você que chegou nesse canal agora, escute o que eu vou te falar. É um canal espiritual de oração, revelação, profecia, palavra e visão. Então eu te convido a se inscrever aqui, que minhas próximas orações, inclusive a próxima oração da madrugada, vai te alcançar, que é a oração mais poderosa que tem. Se inscreva aqui, é gratuito, e seu nome vai aparecer aqui para mim nos inscritos do canal. Seja bem-vindo, não importa se é católico, evangélico, espírita, seja bem-vindo a esse canal. Deus precisa dar uma lição em algumas pessoas. E ele vai dar uma lição em Saul para ele nunca mais mexer com Davi. Mas enquanto Deus não dá uma lição em Saul, Davi passa por alguns contratempos na mão dele. Tem pessoas que acham que vão reinar o tempo todo, né? Mas não vão, não. Uma hora cai do cavalo e o tombo é feio. Uma hora cai do cavalo e o tombo é feio. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila. Então agora Davi tem dois inimigos. Saul, que o persegue, os oficiais de Saul, que também o perseguem, a mando do rei. Edna, Deus abençoe, minha filha. E também ele tem outros inimigos que estão atacando a terra de Keila, que são os filisteus. Só que Davi não está focado em Saul. Davi está focado na missão dele. Davi está focado na missão dele. E é por isso que esse homem só cresce na vida. Porque quando você foca na sua missão, filha,
Não existe pessoa nesse mundo que vai ter o poder de te neutralizar. Davi está focado na missão. E a missão parece que é mais importante, é mais importante do que o perseguidor Saul. Ouça isso. E o que ele faz? Vou para a guerra, vou brigar em Keila. Não. Ele não faz isso. O texto sagrado diz, então perguntou Davi a Deus se deveria atacar os filisteus em Keila. É isso que você tem que fazer. Uma simples oração pode mudar o curso da sua vida. Foca na sua missão. O que é a sua missão? É aquilo que Deus te deu para você exercer e realizar nesse mundo, construir e produzir. Aí tem pessoas que, nossa, eu admiro tanto ele, eu admiro tanto ela. Não é errado você admirar sem invejar. Errado é você desfocar dos seus sonhos e focar no sonho dos outros. O sonho que Deus deu ao João é diferente do sonho que deu a Maria. O projeto que Deus deu para José é diferente do que deu para Antônio. E é isso que tem que estar na sua mente. Então, o que você precisa fazer? Deve entrar nessa guerra? Minha filha, às vezes o fato de você ajudar alguém que Deus colocou na prova é você trazer um deserto desnecessário para a sua vida. Porque Deus dá determinadas provas para algumas pessoas. Sabe para quê? Para elas poderem aprender alguma coisa. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? É. Então, perguntou a Deus, o Senhor, devo ir e atacar os filisteus? O Senhor responde a Davi, sim. Ataque-os e salve a cidade de Keila. Davi agora tem certeza que Deus quer que ele ataque. Mas só que ele corre um risco. Qual? De ir naquela guerra e morrer. Davi está autorizado a entrar na guerra de Keila. Por quê? Na cidade de Keila e guerrear por eles. Por quê? Porque Davi tinha o chamado de ser rei. Agora, se ele não tivesse o chamado de ser rei, ele iria entrar naquela guerra? Provavelmente não. Ele entra naquela guerra porque ele tem a autorização do pai. Pegou? Entrar em guerra desnecessária é trazer carga de problema para sua vida. E já está pesada a vida, né? Eu vou entregar tudo. Olha para cá pro seu pastor. Chega de ajudar pessoas que não precisam da tua ajuda. Até porque você já se perguntou se essa pessoa ajudaria você se fosse o contrário, se fosse o oposto. Gaste suas energias com o que lhe vai dar resultado, com o que vai lhe dar retorno. Lu Santos, seja bem-vinda, minha filha. Deus abençoe. Gaste suas energias, Lu Santos, com pessoas que venham mostrar um resultado. Não adianta investir em algo que você não domina ou em algo ou alguém que Deus não lhe deu autorização. Você entende? Eu vou te pedir, você que está aqui, aonde está o like? O like no seu celular aparece nos 3 pontinhos ou aparece aqui embaixo? Clique aqui, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Minhas orações vão te alcançar todos os dias, inclusive a próxima oração da madrugada. Irmã Vilma Pagoto, Deus abençoe, minha filha. É um canal de revelação, oração e profecia. Se inscreva aqui, é gratuito. E ouça a voz do Espírito. Sim, pode atacar. Pode atacar, pode ir lá e guerrear, pode ir lá e conquistar, pode ir lá. Agora Davi tem um problema, qual é? Lutar com os filisteus, porque ele não saberia se voltaria vivo. Damares Garcia, Deus abençoe, minha filha. Obrigado pelas estrelas. Olha, Deus deu autorização. Só que Davi, entrando naquela guerra, ele poderia encontrar Saul. Ele deixou de lutar? Não. Só que qual é o maior problema de Davi agora? É guerrear com os filisteus? Não.
Você vai se assustar com o que vai ser revelado aqui. Foi revelado e eu vou entregar. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas você vai ouvir agora. Glória a Deus. O maior problema de Davi era conquistar a confiança de quem estava ao redor dele. Davi está liderando 400 rebeldes, problemáticos, rejeitados pela elite da sociedade, discriminados e rotulados como tudo quanto é coisa ruim. Davi está liderando 400 difíceis de lidar. 400 homens difíceis de lidar. Davi tem que conquistar a confiança dos que estão com ele. Se tu não se tu não consegue conquistar a confiança de quem está contigo, o barco afunda. E como se conquista a confiança? Não é falando, é mostrando como se faz. Davi consultou a Deus e o texto sagrado diz: mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá. Para que vamos entrar nessa guerra que não é minha? Aí Davi vai dizer: olha, Deus falou comigo que é para eu ir. Como que você mostra para as pessoas através das suas atitudes? Seu currículo, minha filha. Pastor, não pude fazer uma faculdade. Não estou falando de faculdade. Tem gente que é muito mais bem sucedido e próspero e não conseguiu fazer uma faculdade porque não tinha dinheiro na época. Davi, ele tem um currículo. E no currículo diz lá: matador de gigante, matador de urso e leão, perseguido implacavelmente pelo homem mais poderoso do mundo, da região, e continuava vivo até o presente momento. 1 Samuel 23. O currículo dele falava mais alto. Pastor, traduz um pouco mais para mim. Vou traduzir. Os seus feitos, sua conduta, seu procedimento em relação às dificuldades da vida vai falar mais alto do que qualquer palavra que sai da tua boca. É só produzir que o resultado fala por você. Pega que é muito forte. Pastor, eu tenho produzido pouco. Por que Davi produzia muito? Plantava, colhia. E o que colhia, sabia investir e sabia aplicar. Davi, além de plantar e colher, ele guerreava e não tocava nas autoridades constituídas por Deus. O que adianta você ter um currículo exemplar, mas ficar falando mal dos outros? Inclusive de sacerdotes. Hã? Ah, mas é evidente! Ei. Pode ser evidente, eu sei que é. Foca na tua vida, na tua missão, no teu propósito, no teu sonho. Que ele sai do papel e dá resultados excelentes. Eu falei, o que você vai ouvir aqui, talvez você nunca tenha ouvido na sua vida. Vai anotando tudo. Por isso que eu falo, assista sempre a live 2 vezes, porção dobrada. Para você ser mais abençoado do que outras pessoas que assistem uma. Tem a oportunidade? Então pega. Tem pessoas que jogam culpa na idade, jogam culpa na condição financeira, no lugar que mora, na cidade pequena. Tem pessoas que só arrumam desculpa. São muletas que não vão te levar a lugar nenhum. Ou você nesse lugar é a solução, ou você é mais um que inventa e que arruma desculpa. Davi é a solução, por isso é perseguido. Quando você é a solução, quando você está em evidência, quando você está em ascensão, quando você vai produzindo e prosperando, você passa a ser perseguido, até pelos mais poderosos. Mas perseguição também te impulsiona para o alvo, para o objetivo, para o propósito. Olha para cá. Perseguição acaba ajudando no final das contas. Se lembra daquela palavra do apóstolo Paulo? Todas as coisas cooperam, inclusive isso que você está passando. Então, no final das contas, vai acabar ajudando, minha filha. Não está atrapalhando, vai acabar ajudando. Mas não está na minha pele e você está na minha. Cada um tem o seu problema, cada um vive sua dor. Mas quando nos unimos em oração, nós começamos, filha, olha, escute, a buscar a solução que só os céus podem dar. Davi agora tem um problema. Qual? Conquistar a confiança dos seus 400. Para ir para a primeira guerra, pelo menos evidenciada nas Escrituras Sagradas. 1 Samuel 23. O maior problema de Davi agora é conquistar a confiança de quem está ao redor dele. Dos liderados dele, dos subordinados dele. Perceba que Davi está liderando pessoas difíceis de lidarem. Pessoas difíceis de lidarem.
ele vai transformar os rejeitados da sociedade nos melhores soldados daquela nação, porque esses 400 de Davi passam a ter história quando vão para a guerra com ele. Cola com quem produz, gruda em quem cresce, em quem tem conteúdo, em quem tem bagagem, em quem tem visão, mas não seja um sanguessuga, seja um bom liderado. Quem sabe um dia você se torna um grande líder? Tá pegando? Tá muito forte, filho. Davi, ele vai dizer, mas os homens de Davi disseram, escute primeiro isso, nós já estamos com medo de ficar aqui na cidade de Judá. Davi está liderando um bando de medrosos. Um bando de medrosos hoje poderão se tornar um grande número, um grande exército de guerreiros vitoriosos. Ovelha, eu vou te falar algo aqui muito sério, tá? Que talvez mexe com o brilho, com o ego de alguns outros. Lá fora. Aqui não, lá fora. O que eu estou te ensinando aqui nas Escrituras Sagradas, tem pessoas que pagam fortunas em palestras de alguns coaches que eu não tenho nada contra. Eu acho que é bênção, desde que não use de forma equivocada a Bíblia Sagrada, vamos dizer assim. Você está ouvindo de graça. Você está ouvindo de graça. Agora, só vai ter resultado na tua vida se você aplicar na sua vida. Tem pessoas que pagam 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, 150.000, até mais, para poder estar perto de pessoas que têm um poder de ensinar com a palavra de Deus. Que isso, pastor? Você acha o quê? Agora, tem gente que só passa a dar valor quando paga um preço. Então paga um preço, larga a muleta e vá à luta. Se o papai e a mamãe não falou vai à luta, seu pastor está falando vai à luta. Não adianta só você fazer uma oferta e ser fiel no santo dízimo, que sua vida vai mudar. Você tem que ir à luta também. Mas o princípio basilar é fidelidade no altar, fidelidade no santo dízimo e semear. Agora, se suas ações não coadunam com o que você planta, você quer vencer como? E se suas ações são as mais belas e as mais lindas e você não é fiel no altar, como que você quer prosperar? Como que você quer vencer na vida? Vai doer alguns aqui, mas essa live não é para fraco não, tá? Essa live é para quem é forte. Essa live é para você. Fraco vai ficar de mimimi, sai da live, não tá gostando? Com todo o respeito que eu tenho por todas as minhas ovelhas que eu amo. Agora eu tô falando para quem tá chegando recentemente, tá? Não tá gostando? Vai para um lugar que você goste. Uma hora você vai ser chamado à responsabilidade. Ou por alguém da vida com autoridade para isso, ou por alguém forçado por Deus para poder lhe dar a mensagem, porque a mensagem vai chegar de alguma forma. E quem se fecha hoje para a mensagem de Deus, pode ter que ouvi-la num leito do hospital, ou acometido de uma enfermidade. Então, é por amor que é melhor do que pela dor. Você entende isso? Foque nos teus sonhos. Davi está focado. Davi tem uma missão. Pergunte o que eu vou te falar. Olha, a minha irmã botou até um comentário engraçado aqui que eu não vou nem ler. Deus abençoe, minha filha. Preste atenção que é sério o assunto. Davi tem uma missão difícil. Conquistar a confiança de um bando de frouxos e fracos. Só que esses bandos de frouxos e fracos estavam com o coração aberto para receber. Quem está de coração fechado não recebe. Quem está de coração fechado não recebe. Se endurece o coração quando Deus fala, quando o Espírito fala, não adianta nada. Davi está liderando os 400, que ninguém queria contato. Davi traz para perto. Ele é procurado pelos 400 e abraça os 400. Davi tem uma missão, transformá-los em guerreiros. Desafio. E como é que se transforma um bando de frouxo em guerreiro? Indo à luta, indo à guerra, se Deus aprovar. Deus tinha aprovado, mas o bando de frouxo estava na dúvida. Davi não tinha dúvida, tinha certeza. Mas eles precisavam da certeza de Deus. Então, tem uma tese, eu preciso acoplar ela à mensagem. Escuta o que eu vou te falar. Nós estamos com medo de ficar aqui em Judá. Quanto mais ir a Keila e atacar o exército dos filisteus. Uma tese vai dizer que eles nunca tinham guerreado uma guerra no nível que foi da intensa batalha em Keila. E eu acredito nessa tese. É para quem estuda isso, tá? Então, o que eles tinham que fazer? Experimentar. Tentar.
Já tentei muitas vezes, quebrei, fali, destruí. Tenta de novo. Tenta de novo, ué. Estou na depressão, pastor. Filho, eu já passei por depressão. Que isso, pastor? Já passei. Hoje em dia, no mundo que estamos, parece que é difícil não ver alguém que já passou por depressão, angústia, tribulação. Só que tem que ter uma hora que você tem que reagir. Você acha que Davi não passou em depressão? O que faz uma pessoa ir para uma caverna? Grandes tribulações, profunda depressão. O profeta que teve medo daquela mulher lá perturbada, você sabe quem é, né? Foi pro fundo do poço, foi para a caverna, foi se esconder. Agora, como que se vence? Fé. Exercício contínuo da fé. Escreva, exercício contínuo da fé vence a depressão. Isso é fé, tá? Tô falando que isso é fé. E é no nome de Jesus. Escreva, exercício contínuo da fé vence a depressão. E eu não estou desmerecendo a doença, não, tá? Que é uma doença muito séria, talvez a pior de todas, que mata silenciosamente. E se você está nesse nível, nesse estado temporário, fica aqui que eu vou orar por você e você vai ser curada. Hã? Entendeu? É para você mesmo. É para você. Nós estamos com medo. Só que Davi está lidando com um povo difícil de ser liderado. Davi sabia que ia ter problema na condução daquele povo, na liderança deles. Mas Davi abraçou a missão, até porque não tinha muita opção para Davi. Às vezes, filho, a falta de opção pode ser um propósito de Deus. Às vezes, a falta de opção para você escolher, para você fazer, pode ser o próprio Deus falando, é isso mesmo que eu quero para a tua vida. Você consegue entender? Quanto mais é aquela, Senhor Davi, para atacar o exército dos filisteus, aquele povo está dizendo, olha, não temos certeza que é Deus que está falando contigo. Então, já que não temos certeza, a tese indica. Davi vai lá, está no texto, no capítulo 4. Então Davi consultou novamente a Deus. Deus era obrigado a falar com Davi de novo? Óbvio que não. Mas quem sabe Deus falou com Davi de novo por causa da incredulidade dos seus liderados. Tem pessoas que consultam a Deus uma vez, Deus confirma. A segunda vez, Deus confirma. A terceira vez, Deus confirma. Quarta vez, Deus se cala e fala, Deus não falou nada comigo, não tem certeza. Você nunca vai vencer na vida assim. Pastor, mas eu não tenho essa certeza. Sabe por que você não tem? Ou por carência. Você não pediu para ele falar, ele está falando. Ou por carência, ou por estar focado em outra coisa, ou em outro alguém. Por algum motivo. A Bíblia, o texto sagrado diz, Davi consultou novamente a Deus. E o povo sabe. Tá pesado hoje? Tá pesado hoje, ovelha? Fala pra mim. Vai melhorar, calma. Vai melhorar. Então, você vai consultar de novo a Deus? Vou consultar de novo. Mas se eu consultar, olha a tese. Se eu consultar e Deus confirmar, vocês vão acreditar em mim? Porque a responsabilidade está comigo. Vocês querem se tornar guerreiros ou não? Davi tinha moral com aquele povo, por quê? Porque a história dele deu moral a ele. Agora, se não tem história, como que você vai ter peso? Se não tem história, como você vai ter peso? Você quer ter peso no lugar? Tem história para contar, mas que seja a sua e não a dos outros. Tá um pouquinho, minha filha? Vai melhorar, calma. Tá ótimo. Tá o mel essa live. Deus abençoe, Tainara. Tudo bem, eu vou consultar Deus de novo. Então Davi e os seus homens. Então o texto sagrado diz, então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele respondeu. Olha o que Deus fala para Davi. Vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória. Agora Deus garante a vitória para Davi. E no primeiro momento que ele consultou? No momento que Davi consultou, Deus só falou para ele atacar e salvar a cidade de Keila. Então, no primeiro momento, pastor, Deus não tinha falado sobre a vitória? Não, não tinha falado. Mas no segundo momento, Deus tinha falado, pode atacar que agora você vai ter vitória. Deixa eu traduzir para você. Pode seguir com o teu sonho, porque você vai ter vitória. Pode seguir nesse ataque, nessa batalha contínua, que você vai ter vitória.
mas tem que estar fazendo o que Deus está falando. Porque se não fizer, vai perder. Você está pegando, ei, escuta o seu pastor, minha filha. Você não está aqui por acaso, não. Você não está aqui à toa, não. No primeiro momento, quando Davi consulta a Deus, Deus só respondeu sim. Ataque e salve a cidade de Keila. No segundo momento, Davi teve a certeza. Então eu aprendi. Quer fazer algo na vida? Consulte a Deus. Quer ter certeza? Consulte mais uma vez, é o suficiente. Pelo menos 2 vezes é o suficiente. Mas tem gente que vive consultando a Deus. Faço ou não faço? Fiz, não fiz, não sei, não quero. Aí você não vai chegar a lugar nenhum. Tem que ter ação. Não só oração. Oração e ação. Orar, você precisa. Agir, ação é necessário. Oração, entendeu? Oh, Jesus. Tá muito forte. Pode ir a Keila, vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória. Quem garantiu a vitória para Davi? Eu. O grande eu sou. O grande eu sou garantiu a tua vitória. Garantiu a minha vitória. O grande eu sou está nessa live. Eu vou dar vitória sobre quem? Sobre Saul? Não. Eu vou dar vitória sobre os filisteus. E Saul? Saul não era problema de Davi. Era problema de Deus. Oh, meu Deus, isso é muito forte. Quem é o Saul da tua vida? E quem são os filisteus da sua vida? Tem pessoas que Deus vai cuidar por você, mas tem outros que você vai ter que enfrentar. Ai! Saul é problema de Deus. Filisteu é problema de Davi. Eita glória! Meu Deus do céu, tá estreitou agora, né? Hã? Tá muito bom, não tá? Hã? Se Filisteu é teu problema, por que você quer empurrar o teu problema para outro? Tem pessoas que empurram o seu próprio problema para outros e tentam entrar no problema dos outros. Tem pessoas que plantam problema para colher livramento. Você conhece algum crente assim? É uma realidade dura de se mencionar, mas não deixa de ser uma realidade desses tempos atuais. Saul é problema de Deus. Filisteu é problema de Davi. Oh, Jesus. Alguém está pegando aí? É você. Você mesmo. Então, depois que Davi tem a certeza que lhe será dada a vitória, os seus subordinados, os seus liderados, se convencem que eles iriam para aquela guerra e não perderiam lá. Você não vai perder se você seguir o passo a passo dos céus, o passo a passo de Deus. Você não vai perder. Agora, se você muda qualquer coisa do passo a passo divino, aí você poderá perder sim. Você consegue entender sim ou não? Você é uma bênção, minha filha. Cadê o mistério da bênção aqui? Só minhas ovelhas sabem. Você é uma bênção. Cadê? Quem vai ser a primeira a escrever, hein? Você é uma bênção. Isso? Jesus. Os liderados de Davi começam a pensar. Deus garantiu a vitória. Esse homem de Deus tem comunhão, tem intimidade. Ele vai lá e vence. Então deixa eu seguir os passos dele. Você é uma benção, Adriana, Edinara, Elisa, Solene. Isso aí. Escreva 7 vezes. Você é uma benção. Porque tem gente que gosta de ler comentário, né? Não tem nada contra você ler, não é? Mas você não pode desfocar da mensagem. Aí quando lê vai ver que a pessoa é uma benção. Você não sabe o poder dessa palavra, você é uma benção. Você não imagina o poder dessa palavra, você é uma benção. E hoje eu falei para uma pessoa, você é uma benção porque é. Hoje eu falei com uma pessoa pelo telefone e de repente ela começou a chorar. Eu falei, mandei uma mensagem
né? Porque está passando por um problema na família, eu não entendi muito bem. Não adianta você querer falar no momento que não dá, né? Uma pessoa que trabalha conosco. Eu falei, mandei uma mensagem, você é uma bênção. Enviei o Salmo 91 para a pessoa. Ela agradeceu. E a gente ora. Você entende? Você tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar. A escolha é sua. A escolha é sua, não minha. Eu vou abençoar. A Gênesis falou: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então quem está amaldiçoando você, amaldiçoado será. Quem está abençoando você, abençoado será. Davi conseguiu conquistar a confiança dos que estavam com ele. Depois de quê? De um problema. Problemas trazem consigo vitórias. Eu já falei isso para você e está sendo provado mais uma vez. Não adianta Davi caminhar com aquelas pessoas se ele não tivesse a confiança deles. E aquele problema dos ataques dos filisteus à cidade de Keila fez com que Davi conquistasse a confiança dos 400. E por coincidência chegamos a 400 likes aqui na live. Na hora que eu falei 400, alguém pode fazer esse número de like aumentar? Deixa o like. Se inscreva aqui no canal. Clica no sino, ative todas as notificações. Deus abençoe sua vida. E Davi consegue conquistar a confiança dos 400, porque a história dele fala por ele. A história dele fala por ele. Irmão, quando eu comecei nas redes sociais, quando eu comecei, não tinha uma pessoa para me ouvir. E tinha gente que... Ah lá! Maluco! Ah lá, quer aparecer! Graças a Deus, hoje são milhões de pessoas. Glória seja dada a Deus. Glórias sejam dadas a Deus. Uma vez eu cheguei e conversei com uma pessoa, um grande empresário, e tá falando de perseguidor, de luta de não sei o quê. Eu falei, você tá vendo esse cenário novo aqui? Ele parou um carro importado, um carro caríssimo, talvez mais caro que uma casa. Eu falei, você tá vendo os perseguidores aqui? Os que falaram mal? Hoje você tá aí com o seu carrão, com a sua casona, e cadê eles? Não sei. Pois é. Ele tem história para contar, os perseguidores dele não têm. Mas ele tem. E se tu não para na vida, a sua história já fala por você. E Davi tem história para contar. Matou Golias, matou urso, matou leão. Fugiu muito bem da espada de Saul. E continua vivo. Então, se a vida há esperança, então ele conquista a confiança dos 400. Davi vai transformar aqueles 400 nos melhores guerreiros da nação de Israel, superando até a tropa de elite de Saul. Saul é uma pessoa que não tem paz. É uma pessoa extremamente atribulada. É uma pessoa que ficou apavorado com a aparição de Golias. Então ele reflete no povo que lidera. Você acha que a sua fraqueza não vai refletir nos seus liderados? É óbvio que vai. Você acha que sua fraqueza não, o seu momento de vulnerabilidade não vai refletir naqueles que dependem de você? Se mantenha forte como Davi. Mas é difícil, claro, isso não é para qualquer um. Isso é para quem é mais que vencedor. E você é. O texto diz no versículo 5: Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Agora aqueles homens passam a ser de Davi, responsabilidade única dele. E Davi cuida muito bem de 400, para depois cuidar de 4.000, para depois cuidar de 40.000, para depois cuidar de toda a nação de Israel, de Jerusalém. Você entende? Crescimento, evolução, crescimento sobrenatural. Escreva aqui. Crescimento sobrenatural. Pode escrever 7 vezes. Crescimento sobrenatural. Mas tem que começar. Davi procurou os homens para liderar? Não. Davi, quando estava na caverna de Adulão, os homens descobriram que Davi estava lá e procuraram ele por causa da história dele. A tua história, se for linda, e eu sei que é, falará por si e vai atrair. Davi tinha unção, e a unção dele atrai essas pessoas. Mas só atraiu problemático? Sim, Davi transformou problemático nos melhores guerreiros, nos melhores soldados. Aqueles 400
Não servia para Saul. Não servia para a elite de Israel. Não servia para os oficiais de Saul. Mas serviu para Davi. Talvez o que não sirva para o outro sirva para você. Talvez o que sirva para você não sirva para o outro. Pegou? Pegou? Tá muito forte, Jesus. O que está acontecendo hoje aqui? Hein? É assim mesmo, começa devagar, vai crescendo, vai evoluindo, vai indo. Ei, deixa o like, minha irmã! Se inscreva nesse canal, é espiritual, um canal de Deus, de revelação, de profecia. Na próxima oração da madrugada eu vou orar por você. Isso, na próxima agora, nessa madrugada eu vou orar por você. Pode se inscrever. Davi ataca os filisteus. Qual é o resultado? Os inimigos começam a perder, começam a morrer. Pastor, eles iam lá guerrear por nada? Não. Davi ia defender a plantação. Os trigos tinham, as sementes tinham sido plantadas e agora os trigos estão nascendo. Se não tem semente, não tem trigo. Se não tem se não tem semente, não tem trigo. Se não tem semente, não tem colheita. Se não tem semente, não tem trigo. Se não tem semeadura, não tem colheita. Entendeu agora? Aí pensa, pastor, trabalho, me esforço. Estou sempre endividado. Tem semeado? Não. É fiel no santo dízimo? Às vezes. Então, você já sabe qual é o caminho que está errado. Já sabe onde está o erro? Já sei. Então por que não muda? É porque eu estou precisando ouvir isso de novo. Então ouça. Seja fiel. Irmã, Davi foi escolha de Deus. Saul foi escolha dos homens. Davi foi escolha de Deus por quê? Fiel. Homem segundo o coração de Deus. Por isso que deu certo. Saul foi colocado no reino e foi desonesto. Davi, antes de ser empossado, viu a importância da honestidade. E também por isso foi empossado no reino. Quando eles vão guerrear, o que acontece? A Bíblia diz, mataram muitos deles. Quem? Filisteus. E tomaram os seus rebanhos. Então Davi recupera o plantio da cidade de Keila e começa a pegar os rebanhos dos filisteus. Começa a pegar os despojos dos filisteus. Então Davi começa a enriquecer. Davi protege o reino de Deus, porque o povo de Israel, nós somos o Israel de Deus. Protegendo o povo de Deus, é forte. Olha aí, Anthony. Olha aí, André. Protegendo o povo de Deus, ele enriquece, ele prospera. Cuidando das coisas de Deus, ele enriquece, ele prospera. Mas vai guerrear. Vai guerrear. O texto sagrado diz, e assim Davi salvou os moradores de Keila. Você pode ser a salvação dessa empresa, dessa casa, desse lugar, da sua família, ou pode ser a derrota dela. Tem que conquistar a confiança das pessoas. E seus feitos é o melhor currículo que você pode ter. Seus feitos, seu procedimento, suas atitudes. Mas, pastor, a Bíblia também diz que os nossos inimigos serão da nossa própria casa. Sim. Quem te vê como inimigo acaba perdendo. Quem te vê como problema acaba perdendo. Davi salvou os moradores de Keila. Você lembra aquele homem, filho de Aimeleque, que conseguiu fugir? Você lembra? Ele agora se junta a Davi. E olha o que ele faz. Davi precisava de um sacerdote, de um profeta, de um pastor, de alguém que cuidasse da vida espiritual dele. O sacerdote, o filho sacerdote que sobrevive, o versículo 6 diz, na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, o que Saul tinha matado? Os 85 sacerdotes, lembra? Escapou e foi se juntar a Davi em Keila. Soube onde Davi estava e foi procurá-lo. Davi tinha um poder de atração, porque a unção também faz isso. O poder de atrair.
pessoas boas e também pessoas ruins. Ele vai até Davi porque escapou da morte. E quando ele vai até Davi, ele se junta a Davi, faz uma aliança com Davi. Então Davi está construindo alianças no meio do caminho. Tem que construir alianças, meu filho. É difícil construir aliança? Muito difícil. Porque às vezes as pessoas não estão no mesmo propósito. Mas tem que filtrar. Tem que filtrar. Cautela, cuidado. Não precisa ser afoito. Não seja precipitada. E o texto diz, na ocasião em que Abiatar, filho de Ameleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Talvez alguma tradução esteja escrito estola sacerdotal. É o manto sacerdotal. É o manto do sacerdote. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse, Deus entregou Davi em minhas mãos. Eu parei nesse texto e me perguntei, Senhor, como me pergunta agora? Na verdade, eu pergunto agora. Saul soube que Davi tinha ido a Keila e disse, Saul, Deus entregou Davi em minhas mãos. Por quê? Porque Keila era uma cidade cercada por muralhas, com portões reforçados. Então Davi parece que entrou numa armadilha. Olha como Deus trabalha. Isso que eu vou falar agora é muito forte, é muito profundo, filho. E não é qualquer live que você ouve isso, não é qualquer culto. Escuta, tem uma mensagem poderosa para a tua vida aqui, revelada. Quantas vezes Deus já te deu uma vitória e após a vitória, você vê que caiu num grande problema? Entre aspas. Davi guerreou, está dentro de Keila, não tinha como sair, era um portão de entrada. Não tinha como subir os muros e pular. Não tinha como escapar. Davi está cercado. Saul chega rápido. Saul se aproxima. E Saul pensou, agora eu vou vencer. Aí Davi deve pensar, os seus liderados também. Que Deus é esse? Quem sabe os liderados, né? Que Deus é esse? Que me joga numa armadilha? Que me manda fazer algo que parece que eu vou me destruir? O Deus que disse que você vai vencer é o Deus que garante a vitória. Mas tu tem que saber guerrear. Tu tem que saber guerrear. O texto sagrado diz que quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse, Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os seus soldados para a batalha a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Quantos soldados Davi tinha? 400. Quantos soldados Saul tinha? Milhares. Que loucos são esses que decidem se unir a um homem que parece estar em desvantagem de contingente com a pessoa mais poderosa do lugar? Minha filha, esses homens foram aqueles que sempre ouviram dos outros, você não presta para nada, você não serve para nada, aqui não tem espaço para você. Pode não ter espaço lá, mas para alguém vai ter. Davi foi o que abraçou eles, foi o que trouxe eles para perto. Uma vez eu falei para uma autoridade parlamentar, falei, quer um grande segredo para vencer essa batalha? Começa a dar valor a quem esse governo não dá. E graças a Deus venceu, porque é um homem de Deus. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Cada ser humano tem um valor, mas nem todos vão reconhecer o teu valor. Quem não reconhece o teu valor é porque, na verdade, não merece você. Quem não enxerga o teu valor é porque não pode fazer parte da sua vida. Por que você vai insistir no erro? Por que você vai insistir no que poderá te destruir?
Saul chama todos os soldados para a batalha, para invadir Keila. Será que agora Saul vai querer destruir Keila como destruiu os sacerdotes, Aimeleque? Alguém ali deve se perguntar, onde está Deus que deixa um homem desse matar 85 pastores, sacerdotes? Hã? No mesmo lugar que está hoje. Mas eu creio que esses foram salvos. E Saul que se matou? Não creio na salvação dele. Não sei. Pode ter se arrependido no último momento? Pode. Deus é misericordioso, mas não abuse da misericórdia de Deus. Versículo 9 diz, quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar, traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Perceba que agora ele vai consultar a Deus através do manto sacerdotal. E antes não tinha um manto sacerdotal. Ele consultou a Deus e Deus falou. Porque Davi não era aquela pessoa que se apoiava em desculpas. Ah, não tem a ferramenta certa, não tem alguém... Davi tentava. E é isso que você precisa fazer a cada momento, em todo o tempo. Tentar. Entendeu, Eliane? É você. Entendeu? Tenta até você conseguir. Tentativas são necessárias até a vitória chegar. Tentativas são de extrema importância até a vitória chegar. Não serviu para Saul, mas serviu para Davi. Davi aproveitou aqueles que foram descartados e fizeram deles o maior sucesso. Davi não tinha medo do inimigo. Os inimigos tinham medo dele. Davi não tinha vergonha de olhar no olho da pessoa, porque ele era um homem de conduta ilibada, um pecador que sabia para onde estava indo. E é por isso que ele chegava nos sonhos, nos objetivos. Davi sabia para onde estava indo. Você sabe para onde está indo? Você sabe de fato o que você quer? Então você vai chegar lá. Agora, quem não sabe, como chegará? Como vai chegar? O texto sagrado diz, quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote, traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse, ó Senhor, Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir até Keila para destruí-la. Por minha causa, será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo? Como ouvi dizer, ó Senhor, Deus de Israel, peço-te que me respondas hoje. Como que Davi falou? Peço. Tem pessoas que dizem assim, eu determino que Deus faça. Essas pessoas acham que Deus é refém deles, né? Davi faz o quê? Peço. Existe uma diferença descomunal entre pedir e entre tentar obrigar a fazer. Davi pede. Saul virá e essas pessoas vão me entregar. Sabe o que Deus diz a Davi? Saul virá. Respondeu o Senhor. Sim, Davi. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os homens a Saul? Perguntou Davi. Deus diz para Davi, sim, vão. Vou traduzir para você que não entendeu. Aquele povo que Davi ajudou, que Davi lutou por ele, que Davi guerreou por ele, iria traí-lo. Injusto isso? Talvez. Sim, talvez não. Porque se aquele povo não entregasse Davi, Davi iria morrer. O povo iria morrer. Porque Saul tentava liderar pela força. E não é pela força, é pela sabedoria. É pela inteligência. O meu povo é destruído porque lhe faltou sabedoria. Sabedoria não se adquire na terra.
Sabedoria é os céus que dá, é Deus que dá. Inteligência se adquire na terra. O meu povo, corrigindo, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento se adquire nessa terra. Sabedoria é Deus que dá. E a pessoa, quando tem sabedoria e conhecimento, está mais completa. Então, poderia ser justificável. O texto sagrado está dizendo para Davi, sai logo daí. Mas como que ele vai sair dali se a cidade é toda cercada? Davi não pode perder tempo. O texto diz, então Davi e seus homens, mais ou menos 600. Davi entra com 400 e agora tem quanto? 600. Tinha 400. Agora os 400 se multiplicaram em 600. Entendeu? Você está pegando? Hã? É. Então Davi e seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou o seu plano. Mas pastor, se Saul estava se aproximando, como Davi conseguiu fugir? Davi foi mais rápido que o inimigo. Nessa guerra, a questão não é força. A questão é agilidade. Em pensar, deliberar, agir. Davi não perdeu um minuto sequer quando descobriu que tinha uma ameaça, um ataque naquele lugar. E para o povo não pagar com a vida, ele foge de novo. É um grande guerreiro que foge de um medíocre rei que não merecia a coroa que tinha. Tem pessoas que não merecem a honra que tem. Acredite, tem muito Saul por aí que já foram abandonados por Deus. Estão vivendo o próprio engodo dos seus erros, mentiras e pecados. Que Deus cuide deles e que você cuide da sua vida e que eu cuide da minha vida. Essa é a forma certa de se viver e de se vencer. Porque se eu for cuidar da vida de alguém, ou se você for cuidar da minha vida ou da vida de outro, a sua vida não vai para frente. Davi foge para aquele povo não morrer. Como um grande guerreiro foge? Com as pernas. Mas o que vão falar? O que quiserem. Não vai adiantar nada o que falam de você se você parar para se justificar. Se tu para se justificar, você perde tempo, você perde bênçãos e você deixa de ganhar. A Bíblia diz que quem te justifica é Deus. Você tem um advogado que não perdeu causa até hoje, Jesus Cristo, que cuida de você. Entendeu? Uau, é muito forte. Jesus. Davi, ao fugir, faz o inimigo abandonar o plano de tentar destruí-lo. Não adianta você querer enfrentar alguém que é mais forte do que você, porque a pessoa tem o poder da decisão, porque tem a caneta na mão. Não adianta. Minha filha, eu recebi uma instrução e creio que é de Deus o que eu vou te falar. Coloca no teu papel quais são os teus sonhos. Faz um resumo. Coloca no teu papel quais são os teus sonhos. Você que está nesse propósito com o pastor aqui, coloca no papel e escreva. Qual é teu sonho? Uma casa própria? Um apartamento próprio? Um carro novo ou o primeiro carro? Um emprego melhor? A cura completa na saúde? Qual é o teu maior sonho? Coloque no papel. Tira uma foto. Você que está participando do seu propósito. Eu só digo isso para você. Tire a foto e depois envie para mim. Que eu vou te botar nesse propósito orando pelos teus sonhos. Bote no papel.
Dá nome aos teus sonhos. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa não serve para você, não. Qualquer coisa lá atrás você já viu que não deu certo. Não, é para fazer isso hoje de novo. Não é quem já fez, não, minha filha. É hoje. Hoje. Eu tô ao vivo. Não é para enviar agora. É para enviar no final da live. Agora você ouça. Fugiu. Fugiu Davi. E o plano do inimigo caiu por terra. Davi se esconde. E o plano do inimigo não tem efeito. Para que tu vai aparecer no momento em que você está em desvantagem? Pastor, eram 400, foram para 600. Davi tinha milhares, Saul tinha milhares. E era a autoridade que mandava. Davi era a promessa. Uma promessa que estava em cumprimento, em desenvolvimento. Olha para cá. Saul já tinha sido rejeitado. Saul já tinha sido descartado por Deus. Davi se escondeu na região deserta e montanhosa que fica perto de Zif. Procura no mapa do tempo antigo. Vou traduzir para você. Escuta isso, Eduardo, Anthony, escuta isso. Davi, ele vai se esconder na região desértica. Na região deserta. Ele volta para o deserto por causa de um homem que persegue ele. Ele podia passar a vida toda reclamando, mas passou a vida toda guerreando, lutando e fugindo de problema. Pega aí, meu filho! Foge dos problemas. Tem problema que se foge, tem problema que se enfrenta. Entendeu? Depois eu vou explicar como que você pode mandar. Vou te falar do meu WhatsApp pessoal, você vai poder mandar, você que vai participar desse propósito. Preste atenção. Por enquanto, ouça. É problema? Sai de perto. Filha, tem problema que você tem que sair de perto. Mas tem problema que você tem que entrar para liderar, para governar. E tem problema que você tem que enfrentar. Esse é o problema que ele precisou fugir. Oh, Jesus. Meu Deus. Deus está fazendo os sonhos se realizarem aqui. Ele falou comigo aqui agora. Estou fazendo os sonhos tomarem formas, proporções grandes. Vou surpreender meu povo. Davi se esconde agora nas fortalezas da região deserta e montanhosa que fica em Zif. Então aquele deserto era uma fortaleza para ele. Oh, minha filha, olha que forte, que profundo. Aquele deserto era uma fortaleza para ele. Aquele deserto era uma fortaleza para ele. Aí as pessoas reclamam do deserto, né? Mas foi o deserto que protegeu ele da morte. Foi o deserto que protegeu ele das garras de Saul. Foi o deserto que protegeu ele de milhares de inimigos. Deserto também tem o poder de te proteger. Deserto também é fortaleza de Deus para te proteger. Oh! Quem pegou? Quem pegou? Para que reclamar do deserto se é proteção, se é camada de proteção, se é escudo? Ei! Saul continuava a procurar Davi todos os dias, o perseguindo implacavelmente. Incessantemente, Saul não dava uma trégua para Davi, porque estava focado na vida dele. De Davi, não na sua própria vida. Quem foca na vida dos outros, deixa de viver seus próprios sonhos. Aleluia!
Quem foca na vida dos outros deixa de realizar a sua missão. Pegou? Tá entendendo? Responde aqui pro seu pastor. Qual é seu foco? Qual é o seu foco? Qual é o seu norte? Quais são os seus sonhos? O de Saul era perseguir Davi. E o de Davi era perseguir a cadeira. A promessa. A cadeira dele era a promessa. Davi não é o personagem que foca no sonho dos outros, na vida dos outros, nem na vitória dos outros. Davi está focado na vida dele. Algumas pessoas chegam para mim, pastor, o que você acha do pastor fulano de tal? O que você acha do bispo fulano de tal? O que você acha da missionária fulano de tal? Eu não acho nada. Eu estou focado na minha missão. Estou focado no meu ministério. Estou focado na minha vida, na minha família. E nas minhas ovelhas. Pegou? Entendeu? Vou perder tempo? A vida já é curta. Quanto mais cedo você aprender sobre isso que está sendo ensinado aqui, melhor você vai viver. Melhor você vai viver. Saul continuava a procurá-lo, mas não achava ele. Saul enlouquece a cada dia que passa, porque focou no alvo errado. Focar no alvo errado pode atribular a sua vida. E às vezes pode até enlouquecer alguém, como enlouqueceu Saul. Saul continuava a procurá-lo, todos os dias. Mas Deus, a Bíblia diz, no versículo 20, no versículo 15, no versículo 14, na parte B, 1 Samuel 23, 14, mas Deus não entregou Davi a ele, Saul, porque Davi era o protegido de Deus. Davi era o escolhido de Deus. Davi é o escolhido, o ungido de Deus. Você é protegida de Deus. Você é ungida de Deus. Escolhida é você por Deus. Aleluia! Oh! Pega aí! É você? Coloque, eu sou ungida de Deus. Escreva, eu sou escolhida de Deus. Escreve, meu filho, vai! Vai, filha! Isso, a Solene foi mais rápida agora, hein? Escreveu antes de eu falar, né, minha filha? Tá na ligação? Cirlei, Tarnara, isso. Cadê o Anton? Já saiu? Você é o escolhido de Deus. Não porque sou escolhido, perseguido. Escolhidos são perseguidos. Já reparou que a perseguição te leva mais rápido para o seu alvo? E você não tem tempo a perder. Pegou? Tô chegando no final. Pegou? Ei! Tá pegando? Tô encerrando. Mas Deus não entregou Davi na mão de Saul. E Davi estava com medo porque Saul tinha saído para matar. Pastor, então por que ele fica com medo? Porque o medo faz parte da vida. A questão é se o medo domina você. Se o medo domina você, vira pânico. Pode virar uma crise, uma síndrome. E você tem que dominar isso. Você vai passar a ter autocontrole da sua própria vida. Você vai passar a ter controle de você. Porque não adianta querer controlar algo ou alguém, ou um lugar ou pessoas liderando,
se você não tem autocontrole. Davi agora passa a viver num deserto, especificamente num lugar chamado Oreza. Horesa, Oreza, escreva aqui, Oreza, é o lugar que ele vive. É num deserto que fica numa região chamada Zif. Mas um rei vivendo no deserto, não parece antagônico, contrário? Não parece antagônico, contrário? Olha aí, Vera. Um rei vivendo no deserto. Uma rainha vivendo no deserto. Porque deserto também é fortaleza. Aleluias. Deserto também é proteção. Deserto é fortaleza. Deserto é proteção. Alguém consegue escrever isso aqui? Deserto é fortaleza. Deserto é proteção. Deserto também é propósito de Deus. Deserto é um lugar difícil, árido, escasso, assustador, solitário, tenebroso. Davi tem 600 agora com ele. O exército de Davi está crescendo, percebeu? E o que faz o seu exército crescer? Conquistas. Conquistas. Davi conquistou num lugar onde um povo iria traí-lo se ele continuasse lá. Às vezes Deus colocou só naquele lugar lá por um momento, por um episódio, depois tirou. Aí tu insiste no erro, poderá sofrer com a traição. Meu Deus do céu, o que está acontecendo hoje aqui? Vou viver no deserto, pastor, mesmo sendo rei, mesmo sendo rainha. Sim, o deserto é fortaleza, o deserto é proteção. Minha irmã, ele está no deserto, mas no deserto ele recebe uma visita. E eu chamo a visita de um anjo. Um anjo que vai ajudá-lo naquele momento. E esse anjo é um amigo. E eu chamo esse amigo daquele mais chegado que irmão. O filho do maior perseguidor de Davi vai visitá-lo naquele deserto. Perceba que Jonatas sabia onde Davi estava, mas Saul nunca descobriu seu paradeiro. Deus é capaz de camuflar você para que os inimigos não venham a te ver e nem te tocar e nem te destruir. Aleluias. O filho de Saul sabe onde Davi está, mas o próprio Saul não sabe onde Davi se esconde. Deus cuida nos mínimos detalhes. Liliane Castro, está lindo demais essa live. Cada dia tem sido mais lindo, filha. Eu te convido a se inscrever nesse canal. É um canal espiritual. Canal de revelação, de profecia, de visão, de palavra profunda, impactante. Isso, se inscreva, é gratuito. Ele está escondidinho, mas seu melhor amigo sabe onde ele está. Minha irmã, se não te procura porque não é melhor amiga, não é melhor amigo. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube, mas Jonatas sabia sempre onde seu melhor amigo estava. Se tu manda mensagem e essa pessoa sequer te responde, é porque você não é prioridade na vida dele. Não é prioridade na vida dela. Aí você quer investir em alguém que não é prioridade? Quer ver como é que é Deus que está falando aqui? Quantas mensagens você mandou para aquela pessoa e ela ignorou? E ele ignorou? É confirmação de Deus. Não é amigo. Não é para você. Investir lá pode ser mais decepção para sua vida. Pegou?
Eu sei que às vezes parece que é meio injusto, né? A vida conosco, ou as pessoas conosco, né? Mas é Deus te mostrando, olha, isso aí não vai te fazer muito bem, não. Esse aí não vai te fazer muito bem, não. Essa daí também não vai te fazer muito bem, não. Olha aí, mandei mensagem, pastor, é verdade. Hoje, alguns viram as costas para você porque te julgam ou acham que você não tem nada a oferecer. Amanhã, isso muda, tá? Aí vão querer se aproximar, né? Quando melhorar. Mas aí você amadureceu, né, filha? Aí amadurecendo, você vai ver que certas pessoas não merecem seu tempo. A verdade é, certas pessoas não merecem seu tempo. Porque tem pessoas que são assim, ou você vive o mundo dele, a realidade dele, ou você não presta. Não presta para esse mesquinho, mas presta para alguém de bom coração. Prepara para a visita, tá? Porque tu vai receber a visita. Tu vai receber a visita. Prepara porque você vai receber a visita. Que vai ser um consolo. Que vai te abençoar. E que vai lhe fazer bem. A visita vai chegar. A visita vai chegar. Jonatas, versículo 16. Foi encontrar-se com ele, Davi. Ali lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Como é que eu sei que uma pessoa me faz bem? Quando essa pessoa te coloca para cima. Quando essa pessoa de vez em quando fala umas verdades. Quando essa pessoa de vez em quando chama a sua atenção de forma amigável, carinhosa. Se a pessoa fala só o que você quer ouvir, talvez não seja tão amigo assim. Talvez seja puxa-saco. Né? Você prefere puxa-saco ou amigo? Vou para a última revelação dessa live. Penúltima. Jonatas diz: coragem, confie em Deus. Você vai vencer tudo isso. Era só o que ele precisava ouvir naquele momento. Isso é algo intrigante, porque o pai de Jonatas, Saul, quer matar Davi, e o filho de Saul, Jonatas, quer livrar Saul, Davi, das garras de Saul. Você prefere uma verdade amarga ou uma doce mentira? Eu prefiro a verdade, mesmo que ela seja amarga. Porque hoje o que é amargo é proteína, é vitamina. Lhe provo. João comia gafanhoto no deserto e mel silvestre. Gafanhoto era amargo, mas era cheio de nutrientes e proteínas fundamentais para poder ele ter saúde naquele deserto. E o amargo iria compensar, e o mel iria compensar os amargos da vida de João. A vida tem que estar equilibrada, porque se não tiver equilibrada, uma hora quebra, uma hora cai. Nossa coluna, ela é reta. Se ela está mais torta. Você consegue entender que o equilíbrio na vida é importante?
Talvez esse seja o maior desafio de alguém aqui. Mas você tem que se equilibrar. Jonatas vai dizer para Davi: coragem, confie na proteção de Deus. Talvez Jonatas fosse aquele amigo de poucas palavras, mas aquele amigo franco, que é o que eu peço a Deus que possa chegar na sua vida. Jonatas diz: coragem, confie na proteção de Deus. E diz mais: não tenha medo de Saul, meu pai. Não tenha medo. Saul, meu pai, não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Agora Jonatas vai dizer para Davi o que ele já sabia, o que as pessoas também já sabiam. Jonatas diz exatamente para Davi: você será o rei de Israel. Isso parece a maior loucura. O filho do rei que deveria sucedê-lo após a morte dele diz: não sou eu que vou assumir aquela cadeira, é você. Oh, pega aí! Não sou eu que vou sentar lá, nem é meu pai que vai continuar lá, é você. Não é ele nem ela, é você que está destinado a essa cadeira. Você só precisa acreditar e confiar. A cadeira é tua. E só sua incredulidade e desonestidade fará você se afastar dela. Pegou? Davi continuava fiel a Deus e Saul continuava infiel a Deus. Davi fiel e Saul infiel. Pegou? Você será o rei de Israel. E Jonatas diz assim: e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. Jonatas não queria o primeiro lugar, porque ele sabia que a promessa estava com aquele homem, com o amigo dele. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte. A ganância de Saul leva à perdição, à destruição. A humildade de Jonatas aproxima ele do futuro rei. E é cada vez piorando a situação de Davi. E quanto mais piorava, mais perto ele estava do cumprimento da promessa. Uau, meu Deus, isso é muito forte. Pega aí, a promessa está se aproximando de se cumprir. Quanto mais estreitava, mais desertos ele vivia, mais próximo ele estava do cumprimento da promessa. Você está perto. Você está perto do cumprimento da promessa. Tem pessoas que estão um passo da bênção e às vezes desistem, porque vivem a pior fase. Quando a pior fase chega, é que logo em seguida a melhor fase vai te alcançar. Pegou? Recebeu? Hã? Cadê seu nome aqui? Ah, você está aqui na live, né? Estou encerrando a mensagem. E o texto diz: e ali, na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Se lembra de 1 Samuel 18:3? Aqui eles confirmam a promessa, renovam a aliança. É importante renovar as alianças. É importante renovar as alianças. É importante renovar as alianças. A aliança renovada é fundamental
para que suas promessas possam ser cumpridas. Possam ser cumpridas. E ali na presença de Deus, o Senhor, os dois, Davi e Jonatas, Jonatas e Davi, renovaram a sua promessa de amizade. Quantos amigos Davi tinha? Quantos amigos Davi tinha? Quantos? Quantos soldados Davi tinha? Alguém pode responder? Um amigo, que a Bíblia chama de Jonatas. Quantos soldados ele tinha? Agora 600. Começou com 400. Soldados que ele mesmo conquistou a liderança. A melhor coisa é conquistar e não obrigar. Davi cresce em larga escala, em grande proporção, mas não esquece da amizade que fez com Jonatas. Hoje esse amigo, hoje em 1 Samuel 23, Jonatas parece ajudar mais Davi do que Davi ajudar mais ele. Mas o que Jonatas fez por Davi hoje, um dia Davi pôde retribuir fazendo pelo seu filho. Porque ele tem palavra. Porque um rei que não tem palavra não merece a cadeira que senta. E Saul também perdeu a cadeira porque deixou de não ter mais palavra. Minha filha, eu vou orar pela sua vida agora, fazendo 3 orações. Você que nunca se entregou a Jesus e gostaria de se entregar a Ele. Mas pastor, não quero ser evangélico, eu não estou te oferecendo uma religião. Eu estou te apresentando um caminho de sucesso. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O caminho, não é um dos caminhos. Ele é o. Ele é a. O caminho é a verdade, é a vida. 1 O, 2 A. O caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus não é o caminho da religião. Jesus é o caminho da fé, da salvação. Se você quer se entregar a Ele, escreva: eu quero me entregar a Ele. E eu vou orar a Deus, intercedendo por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu toco nesses celulares agora, Pai, pedindo que esse toque alcance esse coração que ora comigo. Agradeço a Ti, meu Senhor, por tudo que fizestes e tem feito, e eu sei que ainda continuará fazendo em nossas vidas. Obrigado por essa unção poderosa, tremenda e maravilhosa, que tem nos alcançado em nossas campanhas, propósitos, em nossas lives. Muito obrigado. Obrigado pelas revelações, visões, profecias e por essa palavra impactante, que tanto tem abençoado os nossos corações. Nesse momento, Deus, além de te agradecer, eu venho interceder por essa vida que está orando comigo, por essa pessoa que está arrependida dos pecados e que está voltando para Ti, e por essa pessoa que também está se entregando a Ti. Perdoe, Pai, os nossos pecados. Você que volta e se entrega, ora comigo assim, você precisa declarar isso com a sua boca, tá? Declare com a sua boca: eu me arrependo dos meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno, Senhor
e Salvador da minha vida. Deus, obrigado porque a salvação chegou nessa casa. Olha quanta gente voltando, Senhor. Glórias sejam dadas somente a Deus. Olha quanta gente se entregando, Pai. Você vai ver tua vida mudando a partir de hoje. Vai ser difícil, sim, mas tudo será possível ao que crê. E eu sei que você crê. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Abençoado seja você que ao curtir esse vídeo, ao compartilhar essa live, fez com que essa vida voltasse para os caminhos do Senhor. Você que não disse isso, diga com a sua boca: eu me arrependo dos meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Graças a Deus. Glórias a Deus. Coloque seus pedidos de oração aqui nos comentários. Coloque aqui. Faça isso. Respira fundo e solta o ar bem devagarzinho. Amém? Glória a Deus. Eu vou entregar a última revelação dessa live. Livro de Crônicas, capítulo 31. Está escrito assim: logo, 31, versículo 5. Logo que essa ordem se divulgou, os israelitas trouxeram com fartura as primícias do trigo, vinho, azeite, mel e todo produto do campo. Também trouxeram fartura, também trouxeram fartamente o dízimo de tudo. O povo recebeu uma orientação. Qual foi? Ofertar e devolver o santo dízimo. E obedecendo a orientação, de pronto obedecendo, de pronto receberam. Tudo com fartura. Aqui tem um princípio, eu vou encerrar aqui para poder fechar essa live. De uma forma linda, o Senhor vai falar contigo agora. Preste atenção no que eu vou te falar. Logo que essa ordem se divulgou, os israelitas trouxeram com fartura as primícias, primeira parte. Escuta o que eu vou te falar aqui, preste atenção. A primícia é um princípio de prosperidade. Escreva isso, para ficar gravado na sua mente. A primícia é um princípio de prosperidade. Isso é muito forte. A primícia é um princípio de prosperidade. Quem vai escrever primeiro isso? Irmã Solene. Pegou? Pegou, minha filha? Pegou, né? A primícia é um princípio de prosperidade. Princípio. Esse povo separa a primícia e recebe fartura. Primícia é a primeira parte, é o primeiro momento. A primícia é um princípio de prosperidade. Dízimo é um princípio de fidelidade que garante a grande prosperidade. Grava isso para a sua vida.
O que faz um lugar prosperar? O que faz uma empresa prosperar? Primeiro, honestidade de quem comanda, do grande líder, dos subordinados, dos liderados. Honestidade. Se não houver honestidade, uma hora quebra. E havendo honestidade, a empresa vai sempre crescer. Quando o livro de Crônicas diz que o povo, os israelitas, trouxeram com fartura as primícias do trigo, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo, também trouxeram fartamente o dízimo. A cada ato de fidelidade e honestidade com Deus, aquele povo só crescia, construía e prosperava cada vez mais. Nós estamos no propósito, crescimento sobrenatural. Alguns não vão gostar do que eu vou falar. Não tem problema, procura um lugar que você goste. Eu vou falar porque eu preciso ensinar. Tá? Primeiro ouça, para depois você decidir o que vai fazer. Quem instituiu o santo dízimo foi Deus através da Bíblia Sagrada. E quando eu comecei a ser ensinado sobre isso, eu nunca questionei, porque sempre foi a Bíblia para mim, a voz de Deus para o meu coração. Que é a voz de Deus da certeza, Bíblia Sagrada. E quando eu comecei a aprender da importância disso, de pronto eu comecei a fazer. E confesso para você que no início eu não via muitas coisas diferentes na minha vida. Por quê? Porque eu não estudava sobre isso. Mas depois que eu comecei a estudar, eu vi que o que eu estava conquistando era por causa do princípio da fidelidade. E Deus não obriga você e eu a fazer nada que Ele manda. Mas um dia vamos prestar contas pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer. Esse propósito que nós estamos aqui é o propósito do crescimento sobrenatural. Você lembra de Jacó, quando ele estava no deserto e não tinha um tostão no bolso? Você lembra de Davi, quando chamado para ser rei, sem um tostão no bolso, sem ninguém ao lado, Deus mandou 400 para ele? Depois viraram 600? Até que ele pudesse chegar na cadeira de rei e fosse o homem mais rico daquela terra? Todos esses homens foram fiéis a Deus. E eu tenho certeza que a tua fidelidade fará você crescer, fará você evoluir, fará você prosperar. Tem pessoas que decidem fazer do seu próprio jeito. Uma hora vê que o seu próprio jeito não deu certo. Só que pode ser tarde do seu próprio jeito. Por isso eu vou te dizer, do jeito de Deus não tem como dar errado. Sempre vai dar certo. Quem muito questiona, dificilmente faz o que deveria ser feito. E eu vou te dizer, ou é do jeito de Deus, ou é do seu jeito. Eu prefiro fazer do jeito de Deus, porque do jeito dele dá certo. Pastor, qual é o propósito? O propósito é fidelidade. No altar, com as autoridades desse reino e com as pessoas que vivem contigo e contigo mesmo. Porque uma hora a justiça alcança. Muitos se preocupam com a justiça só dessa terra, tá certo. Mas uma hora a justiça de Deus também vem. Eu prefiro do jeito de Deus, e você? Pastor, eu aprendi da importância do santo dízimo. Eu quero participar desse propósito.
Você que quer participar desse propósito, preste atenção na orientação. Só você que for participar desse propósito. Escreve no papel teus sonhos. Você que vai passar a ser dizimista a partir de hoje, você que já é também. Pastor, mas é só no dia tal que eu vou fazer. Não tem problema. Você vai escrever no papel teus sonhos e o seu nome e o dia que você vai fazer. Eu vou estar orando até o final desse propósito, nas madrugadas, por você. Como que eu envio esse propósito, pastor? Você vai ver aqui embaixo todos os dados bancários e você vai ver também o link do meu WhatsApp. Você pode ser fiel a Deus aqui no nosso ministério. Eu vou estar cobrindo você em oração e vou colocar seu nome na Arca da Aliança, na presença. Lembra? E se for oferta ou voto, eu vou colocar seu nome dentro do azeite consagrado, que está aqui, ó. Pastor, como que eu faço? Qual é o Pix da Luz para as Nações? Para quem assiste pelo Facebook, está aqui em cima. Para quem assiste pelo YouTube, está aqui embaixo. Você vai ver o Pix CNPJ ou o Pix celular. Você vai ver também a Caixa Econômica Federal ou pela lotérica. Também tem o Banco do Brasil, o Banco Itaú ou o Banco Bradesco. Escreva propósito do crescimento sobrenatural. Todos que foram fiéis a Deus cresceram de forma sobrenatural. Você entendeu? É 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5. O que está escrito. Logo, preste atenção, que essa ordem se divulgou, os israelitas trouxeram com fartura as primícias. E o texto encerra dizendo, também trouxeram fartamente o dízimo de tudo. E esse povo cresce e prospera de forma sobrenatural. Você que parou de ser fiel por algum momento, não importa, volte. Volte a ser fiel. Do nosso jeito não dá certo. Do jeito de Deus dá. Pastor, mas o que vão falar? Você se preocupa ainda com a opinião dos outros? A opinião dos outros te sustenta? É? Seja bem resolvido. Na sua vida, quem decide, quem manda é você. Você não precisa da opinião dos outros para ser quem foi chamada para ser. E eu encerro dizendo, isso, quando você enviar o seu comprovante, você pode enviar no papel os seus sonhos. Coloque, minha filha, o primeiro é o mais importante que você considera ser mais importante. E depois você vai colocando o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Pastor, mas só no dia tal que eu vou fazer. Você pode enviar hoje para mim. Você vai ver o link do meu WhatsApp aqui embaixo. E todos os dados bancários para você ser fiel a Deus no nosso ministério também está aqui embaixo. Todas as contas. Amém? Deus abençoe sua vida. Pastor, não quero ser. Posso continuar no canal? Claro que pode. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já cansei de falar isso e sempre vou falar para você que está novo aqui. Você pode ser evangélico. Você não precisa nem ter religião. Eu até prefiro que não tenha. Porque religião não salva ninguém. Se você tiver fé, esse canal é para você. Eu sei que tem. Se você precisa aumentar a fé, esse canal é para você. É um canal espiritual de revelação, visão, profecia, pregação da palavra. Envia teus sonhos. Eu quero orar por ele nessa madrugada. Como vou orar por cada novo inscrito no canal nessa madrugada também. É só você se inscrever aqui. Amém? Deus abençoe sua vida. Seu pastor já falou que te ama hoje? Seu pastor te ama. Um coração para você, tá? Manda um coração aqui pro pastor. Deus abençoe sua vida.